Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor José Carlos da Costa Marques Bunlai. Senhor Bunlai, o senhor nesse processo está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Bom dia. Bom dia. Eu vou lhe advertir, senhor Bunlai, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Certo. O senhor foi acusado em outros processos, no âmbito dessa Operação Lava Jato. Então, se eventualmente for feita alguma pergunta ao senhor que o senhor entenda que possa lhe prejudicar, aí o senhor tem a prerrogativa de não responder, certo? Certo. No que o senhor responder, no entanto, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade, perfeito? Sim, senhor. E eu passo aqui, então, a palavra ao Ministério Federal. Senhor José Carlos, desde quando o senhor conhece Luiz Inácio Lula da Silva? Bom dia, doutora. Eu conheci o senhor Luiz Inácio Lula da Silva antes de junho, na Copa do Mundo de 2002, acho que maio ou junho de 2002, através de um amigo que era governador do meu estado, Zeca do PT, nessa data. E que relação os senhores mantinham e mantêm? Atualmente eu não tenho nenhuma, porque eu não vejo há algum tempo. Mas a minha relação era de absoluta amizade familiar, nunca tive negócio com ele, e é isso aí que eu... Desde quando o senhor conhece Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, na verdade, eu conheci o pai dele, que eu trabalhava nessa área, e na sucessão acabei conhecendo o Marcelo, que herdou a administração geral da empresa. O senhor integrava juntamente com Marcelo Odebrecht o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social? Sim, integrei por 12 anos. Os 8 anos, mais um mandato, que me causava uma série de transtornos para ir para Brasília e tal, eu pedi para sair. O senhor mantinha nesses contatos com Marcelo Odebrecht o senhor tratava de que temas com o senhor Marcelo Odebrecht nesses contatos que mantinha com ele? Não, os assuntos eram gerais, porque eu era relator do grupo de bioenergia e acabava conversando que ele é um cidadão da área, com 3 usinas. Eu tinha uma, tem uma, eu não, meus filhos têm, né? Eu tratava com ele conversando situações de economia do país e tudo mais. Nada além disso, não tinha negócio nenhum com ele. Em depoimento que o senhor prestou à Polícia Federal, constante do inquérito 5034-964, evento 2, termo de audiência 2, anexo 226, o senhor afirmou que tratava de 2 temas com Marcelo Odebrecht, questões relacionadas ao Instituto Lula e relações comerciais de possível exploração de açúcar na África. O senhor confirma? Sim, confirmo. Quais eram as questões que o senhor tratava relacionadas ao Instituto Lula? O Instituto Lula surgiu de uma conversa com Dona Marisa, e eu não sabia como funcionava isso aí, a não ser o que havia sido feito pelo Instituto Fernando Henrique Cardoso. Então, constituí em arrumar 10 empresários que participassem do processo e levantassem o Instituto Lula, onde guardaria os presentes, as coisas, um museu, né, praticamente, que eles queriam montar. Essa é a minha participação.
E quando surgiu essa ideia de implementar esse espaço institucional em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, exatamente eu não me lembro, mas foi lá pelo ano de 2010, mais ou menos. E o senhor estava incumbido de fazer o quê nesse processo de... Na verdade, era fazer algo semelhante ao Instituto Fernando Henrique, que seria arrumar 10 empresários para participar do processo, mas eu não tinha a menor condição de arrumar 10 empresários em São Paulo e nem liberdade para chegar e expor, né? Então, foi essa a minha participação. E entre as suas incumbências estava de buscar um local para implementação desse projeto de instalação desse espaço institucional? Esse espaço não existia. Esse espaço foi arrumado por uma corretora e eu conhecia, junto com um advogado que fazia a gestão jurídica do processo, né? E esse espaço não existia, passou a existir depois que a corretora arrumou esse espaço e trouxe para apreciação. Essa corretora é Edna Castro? Eu não a conhecia assim pessoalmente, mas o nome dela é esse. E esse advogado é Roberto Teixeira? Sim, senhora, doutor Roberto. E o senhor tratou a implementação desse espaço, portanto, com Marcelo Odebrecht? Não, eu tratei com Marcelo Odebrecht a implementação do Instituto Lula, dos 10 empresários, que eu era o único empresário que eu tinha assim, uma liberdade maior para conversar. Expus para ele qual era a ideia, né? E ele falou que ia mandar uma pessoa me procurar, que era o Dr. Paulo Lemos, que eu falei por telefone, que nunca estive, inclusive, com ele, não sei quem é, porque eu acabei me afastando disso, do processo, por uma forma que... O senhor está se referindo a Paulo Melo? O senhor está se referindo a Paulo Melo? Eu não conheço o Paulo Melo. O Marcelo Odebrecht me falou que eu ia ser procurado por uma pessoa. E eu fui, via telefone, acionado pelo Paulo Melo, dizendo que ele ia conversar comigo sobre esse assunto. Mas eu não cheguei a encontrar com ele. E como que Marcelo Odebrecht ficou sabendo que havia esse projeto de implementação desse espaço? De busca desse espaço e compra desse espaço? O quê? Eu contei para ele, eu fui lá para falar sobre a constituição do Instituto e que precisava de um espaço que estava sendo procurado. E que contribuição Marcelo Odebrecht iria dar a esse projeto? Não, nós não tratamos desse assunto. Quando o senhor encontrou com o Marcelo, em que época foi esse seu encontro? Foi nesse período de 2010 que eu falei para a senhora. E meus encontros com o Marcelo eram relativos a uma usina de açúcar e álcool na África, que não tinha nada, não envolvia financiamento de nenhum banco brasileiro, de fomento ao desenvolvimento, e era sobre isso, sobre o problema do processo aqui no Brasil, porque estava se implementando e saindo de uma crise violenta no setor, crise essa que permanece até hoje, né? E conversavam sobre isso aí, qual seria o futuro desse projeto, e deu no que deu, né? Mudou de presidente, o projeto praticamente ficou na paralela, e a maioria das usinas hoje tem dificuldade muito grande aí para tocar. Com relação a Paulo Melo, indicado por Marcelo Odebrecht para essas tratativas ligadas à instalação desse espaço, quantos contatos o senhor teve com ele? Como foram os contatos? Um contato via telefônica,
só. E o que trataram nesse contato? Não, ele se apresentou dizendo que ele era o elemento que ia tratar de tentar viabilizar a ideia. Aí não mais falei com ele, não sei quem que assumiu o lugar dele. E alguém lhe disse que o senhor deveria adquirir esse espaço para a instalação do Instituto Lula? Eu adquiri a minha pessoa física? Sim. Não. Eu vi na imprensa que tinha um documento que foi achado que eu era o comprador. Eu não tinha a menor... Eu já declarei lá na Polícia Federal que eu me declinei na época, quando quem poderia comprar, eu não poderia comprar porque eu não tinha condições financeiras para comprar. Aí depois apareceu esse documento com o meu nome, mas eu não assinei esse documento, não sabia dele. Em depoimento à Polícia Federal, o senhor disse que se lembra que Roberto Teixeira disse ao senhor que deveria adquirir um terreno localizado nas proximidades das vias que levam ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O senhor afirma não, mas isso foi depois que a corretora... Como? O senhor confirma essa assertiva que o senhor fez na Polícia Federal? Não, veja, doutora, quem achou esse terreno foi a corretora cujo nome a senhora falou aí, não foi, doutor Roberto Teixeira. Esse terreno tinha uma série pelo que eu me lembro, de implicações e que tinham que ser resolvidas por um advogado com experiência na área imobiliária. E ele era a pessoa que fez os estudos, que viabilizou a parte fiscal do terreno, que eu nem sei qual era. O senhor esteve no escritório de Roberto... O senhor esteve no escritório de Roberto Teixeira para tratar desse imóvel da rua Doutor Aberbeck Brandão? Eu estive no escritório do Dr. Roberto Teixeira quando a dona Edna tinha encontrado o terreno, fiquei sabendo do terreno, fui ao terreno com o Dr. Roberto e eu acho que foi a última vez que eu tive com ele, sim. Quem incumbiu Roberto Teixeira de participar desse projeto? Acredito que a dona Marisa, quando apresentou a ideia, queria colocar mais uma pessoa, que eu acho que na época, inclusive eu disse no meu depoimento, era o Jacob Bittar. Aí o Jacob Bittar ficou muito doente, entendeu? Ficou sem possibilidade de ajudar em nada. E o Dr. Roberto Teixeira é o advogado da família do ex-presidente Luiz Inácio há muitos anos. Então, acredito que foi por aí. Quantas vezes o senhor esteve no escritório de Roberto Teixeira para tratar desta questão da compra desse terreno? Não me lembro, mas acho que uma vez... Não tinha. O Roberto estava fazendo o estudo, porque o terreno é o seguinte, o terreno tinha problemas que não dava para comprar. E ele que fez todo o trabalho intelectual para poder chegar à compra do terreno. Que eu não sei qual foi esse trabalho intelectual, mas sei que foi de grande dificuldade. Foi isso que eu estive no escritório dele. O senhor chegou a visitar o local, o próprio imóvel? Eu já falei para a senhora que estive com o Dr. Roberto no imóvel. Quantas vezes o senhor foi até o imóvel? Uma vez. Existe nos autos uma opção de compra em que o senhor figura como outorgado dessa opção. É uma opção de compra datada de 5 de março de 2010. Esse documento está juntado no anexo 234, evento 1, da Estação Penal, que foi apreendido na casa do acusado Luiz Inácio Lula da Silva, que consiste, portanto, nesse instrumento de opção de compra. Roberto Teixeira figura como sendo o seu representante. O senhor assinou, o senhor teve conhecimento, assinou e participou dessa opção de compra? Não, eu não assinei esse documento. E não passou na minha mão isso aí, eu nem sabia que estava... Fiquei sabendo quando foi apreendido
O senhor não autorizou o Roberto Teixeira a representá-lo numa opção de compra desse imóvel? Não. Como a senhora disse, foi uma minuta que foi feita, tá? Eu não tinha condição de comprar o terreno, não assinei documento nenhum, e esse é o fato comigo. E foi o senhor que indicou o Glaucus da Costa Marques para ser o adquirente do imóvel? Glaucus da Costa Marques é um investidor imobiliário que teve vários negócios imobiliários que, por minha recomendação, eu achei que ele devia procurar alguém que conhecesse. Eu indiquei o Dr. Roberto Teixeira e eles acabaram ficando amigos. Eu me dispersei dessa amizade. O Glaucus fez negócios com o Dr. Roberto. O Dr. Roberto foi advogado dele, inclusive comprou um sítio vizinho do sítio, desculpe, no seu tamanho, chamando sítio, vizinho do Dr. Roberto, numa cidade do interior de São Paulo. E outros imóveis que ele visitou e comprou, achava que era um bom negócio, porque ele tinha vendido, né, um loteamento lá em Campo Grande. Foi o senhor que indicou Glaucus a Roberto Teixeira? Nesse episódio, não. Indiquei anteriormente. Foi eu que indiquei. Anteriormente quando? Em que condição? Quando ele veio para São